Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda o retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco teria eu estendido a minha mão, e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grande, o qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com as palavras do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo,
mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.